Olá, irmãs. Vamos ao nosso devocional do dia, então. Amém? A palavra está em Daniel 12, nos versículos 1 ao 3, que tem como título Os últimos tempos, as palavras seladas. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Amém? Esta é a palavra que o Senhor me trouxe para nós, para essa sexta-feira abençoada que Ele nos deu. A palavra que fala sobre os últimos tempos, a volta do nosso Salvador. E com isso me leva a refletir o que estamos fazendo para poder viver a eternidade. Se Jesus voltasse hoje, o meu nome estaria escrito nesse livro ou ainda não está? Sabe? Nós ainda temos tempo, irmãs, para poder nos corrigir e nos alinhar à vontade do Senhor, sabe? Só que a gente não sabe quanto tempo temos. E hoje em dia a gente vê tanta correria, as pessoas em busca dos seus bens materiais, dos seus sonhos, dos seus objetivos, e acabam deixando, sabe, a busca por Jesus, a entrega a Jesus para amanhã. Só que para muitos o amanhã não chegou. Para muitos Jesus já voltou, sabe? E não teve tempo de se reconciliar com Deus, de se reconciliar, sabe, consigo mesmo, de ser uma pessoa melhor, de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, entende? E nessa manhã o Senhor vem nos trazendo essa palavra como um alerta para nós, que nós ainda temos esse tempo, mas não sabemos quanto tempo temos. Então precisamos aproveitar cada dia como se fosse o último e vivê-lo como se fosse, sabe, como se Jesus fosse voltar hoje. E com isso eu vou fazer as coisas corretas, as coisas certas, sabe? A partir do momento que eu começar a pensar dessa maneira, a gente vai vendo que os nossos problemas, as coisas que acontecem diariamente, vão se tornando pequenos perto de Deus, entende? Quando a gente compreende de fato que Deus é suficiente e que nós precisamos buscar a nossa salvação diariamente, as coisas mudam na nossa mente e mudam, sabe, em tudo que a gente for fazer. Nós vamos ter como objetivo buscar o reino, sabe? Se entregar verdadeiramente a isso. E às vezes eu fico, sabe, observando e vendo assim que muitas vezes as pessoas colocam as coisas sempre à frente de buscar o Senhor, porque pensam assim: hoje tá frio, não preciso ir no culto, porque domingo tem de novo. Por exemplo, ontem estava muito frio, mas nós estávamos lá, sabe, louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas às vezes a gente se baseia nisso, sabe? Hoje eu não vou porque tem domingo, eu não vou domingo porque tem quinta, eu não vou como antes, eram 3 dias na semana e a gente pensava assim, se eu faltar hoje tem mais 2. Só que agora já foi para 2 dias. Se eu faltar um, sobrou um na semana. E aí eu fico pensando que tanto de tempo eu estou dedicando ao Senhor, sabe? Se eu não consigo, às vezes eu me pergunto a mim mesma, sabe? Como eu vou querer viver a eternidade no céu se eu não consigo dedicar 10% do meu dia a Deus? Entende? Não consigo dedicar 10% do meu dia para fazer um devocional, para orar, para buscar a presença do Senhor. Eu costumo dizer assim que o culto é um ensinamento de como a gente vai viver no céu, porque no céu é para nós vivermos em união, todos juntos, glorificando o nome de Jesus. E é isso que a gente faz quando está no culto. Só que muitas vezes a gente não quer ir, sabe, até o culto, a gente não quer prestar culto ao Senhor, ou a gente coloca o nosso problema que aconteceu no dia à frente de ir buscar o Senhor, sabe? Hoje eu não tô legal, eu não vou, eu briguei, eu tô estressado, eu não tô bem, eu não vou, sabe?
porque eu penso que eu tenho tempo ainda de buscar o Senhor. E se esse tempo se acabasse hoje? Será que seu nome estaria escrito no livro da vida? Será que você viveria a vida eterna? Ou então seria o desprezo, sabe? A vergonha, como disse a palavra ali. É uma reflexão que eu deixo, sabe? Para o dia de hoje. Uma palavra forte, mas que o Senhor entregou e confirmou, sabe? Mais de uma vez quando eu abri hoje de manhã. Que era para trazer para vocês como um alerta, sabe? A gente sabe que ninguém sabe o dia e a hora que Jesus retornará, mas a gente sabe que ele retorna. E a gente sabe que esse tempo cada vez se encurta mais. Então não vamos mais perder tempo, sabe? Vamos estar na presença do Senhor verdadeiramente, sabe? Não da boca para fora, não de dizer só que eu sou evangélica. Eu preciso realmente ser, não só da boca para fora, demonstrar em atitudes, em atos, em compromisso, em fidelidade, em tudo. Ontem o pastor nos questionou assim: você está sendo fiel em tudo? Sabe? Em tudo que o Senhor manda, em todos os mandamentos. E eu também deixo esse questionamento para todas no dia de hoje. Se façam essa autoanálise, se você está sendo fiel em tudo, em todos os mandamentos. E se você realmente está colocando Deus em primeiro lugar, ou está deixando Ele após as suas dores, seus problemas diários, as suas angústias, as suas aflições, sabe? É tudo tão mais fácil quando a gente compreende que entregando tudo a Deus nós temos tudo, que aceitando Jesus Cristo verdadeiramente nós temos tudo, Ele é suficiente e Ele nos basta. Mas a gente precisa entender. Eu vou dar um exemplo meu. Eu sempre gosto de usar exemplos meus, porque, né, é melhor falar do que eu vivo, sabe? E não julgar os outros. Mas eu digo assim, no domingo eu não consegui ir até o culto. E a sensação que eu tinha, fazia um ano que eu não ia no culto. Entende? Na quinta-feira eu estava lá mesmo com dor na semana passada. De lá eu fui para o PA, sabe? E desde então tive muitos problemas, mas graças a Deus, Deus está no controle de tudo. E daí no domingo eu não consegui ir, o pastor, né, precisou fazer oração na casa dos irmãos, que não conseguiu chegar até a igreja, pois estava comigo no pronto-socorro. E para mim aquilo foi muito ruim, sabe? Ficar uma semana distante de estar dentro da casa do Senhor, sabe? Em comunhão com os irmãos, buscando a presença do Senhor. Em nenhum dia eu deixei de buscar o Senhor na minha casa. Em nenhum dia eu deixei de meditar a palavra dele, de orar e me consagrar a ele. Mas não é igual ao estarmos em comunhão com os irmãos, entende? Há um mover diferente quando os irmãos se unem num mesmo propósito, que é buscar o Senhor. E é este mover que nós precisamos entender, sabe? Deixar nossas mazelas, nossos problemas de lado, sabe? Nossas aflições. Se hoje foi um dia ruim e hoje tem culto, aí é que eu tenho que estar lá dentro da casa do Senhor mesmo, sabe? Eu não posso colocar nada acima disso. A partir do momento que eu coloco qualquer coisa acima de buscar o Senhor, eu deixei o Senhor em segundo, terceiro, quarto plano. Ele não virou mais prioridade. E eu já estou descumprindo um mandamento. Entende? Então, eu deixo essa reflexão. Que nós venhamos sempre buscar Deus em primeiro lugar. Independente do que está acontecendo com você. Que nós venhamos estar em comunhão, congregando, prestando culto ao Senhor. E que nós vivamos a cada dia como se hoje fosse a volta de Jesus Cristo. Que assim viveremos o mais correto possível. Amém? Essa palavra que eu deixo para vocês nessa sexta-feira abençoada. E agora eu quero estar orando pelas irmãs e abençoando a todas as famílias. Amém? Senhor, nosso Deus amado, neste momento eu coloco nas tuas mãos, Senhor, a vida de cada irmã que irá assistir este devocional, Pai.
Que seja o Senhor, Pai, estar cuidando, guardando e a protegendo, Senhor, a vida das tuas filhas amadas. Assim como eu também peço pelas famílias, Senhor, pelos maridos, pelos filhos, Senhor. Que seja o Senhor, Paizinho, estar cuidando, dando livramento, dando saúde, Senhor, libertando, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, que o Senhor coloque os teus anjos acampados em cada lar, Senhor, e que também o Senhor vá limpando e purificando a cada casa, nosso corpo e a casa, estrutura também de cada filha tua, Senhor, para que nenhum mal permaneça, Senhor, e que a tua vontade seja o centro de todas as nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Paizinho, eu te peço, Pai, que as tuas filhas aprendam a te buscar mais e confiar mais em ti e viver a cada dia como se Jesus estivesse voltando, pois assim eu sei que elas estarão alinhadas à tua vontade e o teu querer, Senhor. Coloca, Senhor, no coração das tuas filhas uma nova fome, uma nova sede de te buscar, Senhor, e que elas possam viver, Senhor, o teu sobrenatural, mas que elas entreguem os fardos, as dores, as angústias, os problemas todos nas tuas mãos e confiem que o Senhor está agindo e confiem que o Senhor é suficiente em todos os momentos. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais esta oportunidade, por estarmos juntas, unidas em oração, Senhor, e cumprindo a tua vontade e o teu querer. Usa cada uma das tuas filhas, Pai, conforme seja o teu querer. Faça a sua vontade em nosso meio. Eu te agradeço e entrego tudo nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Só que eu vou deixar um desafio que o Senhor colocou no coração. Porque às vezes a gente não sabe se todas assistem até o final do vídeo. Então você que assistiu até o final do vídeo vai escrever sem dizer mais nada. Vai colocar lá no grupo salvação. Amém? Somente esta palavra. Você pode interagir lá no vídeo, colocar coração, mãozinha, não sei, mas vai escrever uma mensagem escrito salvação. Aí eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Amém? Deus abençoe a todos e seguimos firmes no nosso propósito de devocional. Amém?